porque a gente passava um tempo de seca, de repente começou a chover mais do que costumava chover nos outros anos. E eu vejo que isso é um motivo de agradecer a Deus, amém, irmãos? E esses tempos aí de Natal, né, nós nos reunimos lá em casa e eu pude compartilhar com a família, né? A minha tia passou por uma cirurgia muito séria, que poderia ter, o médico falou que ela poderia ficar cega, ela poderia perder talvez até o movimento do corpo e tal. E a gente começou a lembrar de tantas histórias que se passaram nesses anos, nesse último ano. E a gente viu que não foi um ano muito fácil, mas em tudo Deus esteve presente. Eu creio que você também tem motivos para agradecer ao Senhor por algo que Ele fez na sua vida, né? E como de costume nós gostamos, depois do momento de louvor e de ofertas, ter um momento de intercessão a Deus, né? E eu gostaria de convidar todos para terem esse momento com o Senhor e agradecer por tudo que Ele fez na nossa vida nesse ano, tudo que Ele tem feito por nossa cidade, por nosso país. E foi um ano difícil. Todos que vão compartilhar de como foi o ano começam, foi um ano difícil, mas então nós temos que sempre levar em conta Deus nesse mas, né? Se não fosse Ele, talvez nós não chegássemos até aqui. Então que nesse tempo de intercessão você possa entregar a sua gratidão ao Senhor. E a gratidão, na verdade, ela revela muito o que tem no nosso coração. Então se você de repente fala assim, mas não tem motivos para agradecer, né? Ora para o Espírito Santo, com certeza ele vai te trazer à memória algo que é bom para você agradecer ao Senhor, amém? Então vamos fechar os nossos olhos e fazer esse tempo um tempo de adoração a Deus, que você possa levantar a sua voz e agradecer Ele pela vida, agradecer pelo sustento, agradecer pela presença dEle em cada dia, agradecer ao Senhor Jesus por estar conosco até aqui, Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Jesus. Até aqui o Senhor nos fortaleceu, o Senhor conseguiu fazer com que nós enxergássemos os Teus propósitos. O Senhor nos trouxe vida, o Senhor nos trouxe luz, o Senhor nos deu alegria, Pai, de podermos Te servir por mais um ano. O Senhor realmente trouxe o sustento financeiro para cada família aqui. O Senhor trouxe estratégias para esse ano. O Senhor sustentou cada um em seu trabalho, Deus. O Senhor abençoou cada família com a Tua presença, com saúde, com paz. São tantos motivos, Deus, que nós temos aqui para Te agradecer, Jesus. E o motivo de nós estarmos aqui orando é exatamente isso, para engrandecer o Teu nome. Porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que cuida dos Teus filhos, o Senhor é um Deus que se preocupa com a geração que o Senhor deixou aqui na terra, Deus, para honrar o Teu nome. E nós, como igreja, queremos Te louvar, Senhor. Nós queremos levantar, Senhor, um louvor a Ti através dos nossos lábios, Senhor. Engrandecendo ao Senhor. Realmente trazendo, Senhor, à nossa mente tudo aquilo que foi motivo de gratidão, Senhor, de agradecimento, a Tua graça sobre nós. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor realmente tem grandes planos para cada um de nós. E o Senhor tem se mostrado fiel, Senhor. Desde o dia que nós nos convertemos, desde o dia que o Senhor nos chamou, o Senhor tem sido fiel. E o Senhor permanecerá sendo fiel, Deus. E por isso nós Te exaltamos e nos alegramos em Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Realmente, Senhor, que não falte aos nossos lábios gratidão, que no nosso coração possa transbordar de gratidão, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos nos colocar na Tua presença mais uma vez, Senhor, e considerar que o Senhor está aqui presente. Nós somos a Tua igreja, o Senhor é o nosso Deus, e nós estamos aqui realmente para prestar um culto agradável a Ti, Senhor. Nós queremos oferecer as nossas mentes, queremos oferecer o nosso coração, tudo o que temos, Senhor, tudo aquilo que somos, nós queremos colocar diante de Ti, para que nesse culto o Senhor receba tudo o que o Senhor merece, em especial a nossa consagração total, Senhor, de todo o nosso ser, na Tua presença. E que nesse momento da mensagem, os nossos ouvidos estejam atentos, e o nosso coração possa captar a importância que tem nessa palavra que nós vamos ver nessa tarde, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo esteja ministrando, Senhor, através dessa palavra, através dessa mensagem. E que cada coração possa ter esse último culto do ano, com expectativa e alegria, sabendo que o Senhor tem zelado por nós, que somos o Teu povo. Muito obrigado, Jesus. Em Teu nome que oramos. Amém. Amém, irmãos? É um desafio muito grande nós sempre
independente da circunstância, começar a agradecer a Deus. O nosso coração, ele é tendencioso a olhar só para o que é negativo, só para o que dá errado, só para as coisas que não acontecem, e isso, na verdade, cria uma barreira para nós não agradecermos a Deus. Em tudo, o Senhor, ele vai gerar um motivo de louvor e honra para Ele, para o nome dEle, porque Ele está atuando em todas as áreas da nossa vida, amém? Então, se você, de repente, está perdido aí nesse 2015, ainda não acabou, você tem tempo de se arrepender diante de Deus, falar, Deus, eu quero ser um coração mais grato, eu quero ser alguém que realmente coloque expectativa de que o Senhor está cuidando de nós, porque é isso que Deus tem feito até aqui, amém? Então é só para incentivar os irmãos nessa caminhada e compartilhar uma mensagem também que é muito importante, né? Não é uma mensagem como se fosse um fechamento aí de tudo que nós percorremos até aqui, e o tema ficou como meta para 2016, conhecer mais a Cristo, conhecer mais a Jesus, né? E até ia fazer uma brincadeira, não deu tempo, mas se eu perguntar, por exemplo, o Neymar, quem conhece o Neymar aqui? Por favor, levante a mão. Só o Tiaguinho conhece o Neymar. Quem mais conhece o Neymar além do Tiaguinho? Ô, louco, gente. Vocês estão tímidos hoje. Aí, ó, até a Adriana conhece o Neymar, glória a Deus. Não tem como não conhecer, né? Exato, exatamente esse ponto que eu quero chegar. Se eu falar quem conhece, por exemplo, Bonovox, algumas poucas pessoas vão ficar com a mão abaixada, porque não conhece, talvez, Bonovox, o vocalista da melhor banda do mundo. Já foi a melhor banda, né? Infelizmente os caras não estão mais se encaixando aí no cenário. Quem conhece o Sandrão? A Jane já foi a primeira, né? Já deu um tapa ali do lado e falou, eu conheço o Sandrão. Agora, onde eu quero chegar é o seguinte, ninguém conhece o Sandrão melhor do que a Jane. Ninguém conhece o Sandrão melhor do que os pais dele, do que as irmãs dele. Ninguém conhece o Sandrão como a sua esposa. Por quê? Porque eles convivem, porque eles estão juntos, porque eles olham nos olhos, tratam das feridas, tratam das emoções, sentam junto para comer, levantam junto, dormem junto, e obviamente eu não vou conhecer mais o Sandrão que a Jane. Graças a Deus, né, Jane? Então eu fico pensando, conhecimento, conhecer a Cristo. Eu já conheço Jesus. É uma mensagem que talvez você está aqui, Tiaguinho pequenininho ali, o Alex, eu conheço Jesus. Mas de repente você pega alguém, como por exemplo, sem querer exaltar a pessoa, mas uma Ana Paula da vida, né? Ana Paula Valadão, o quanto ela conhece de Deus e o quanto eu conheço. Qual a intimidade que nós temos de Jesus? Porque a proposta aqui que nós estamos colocando, né, já que a gente sempre chega no final do ano e começa a estabelecer metas, a gente quer, não, agora eu vou emagrecer em 2016, eu vou ganhar mais, eu vou ser um cara mais feliz, eu vou ser um cara mais paciente, eu vou fazer exercício todos os dias, eu vou usar menos o celular, vou jogar menos videogame. E aí, quando entra o ano, a primeira semana é uma beleza. Aí a segunda já vai ficando mais difícil, a terceira você já volta a ser o mesmo velho de 2015 fazendo as mesmas coisas. Mas ter uma meta, ter um alvo, é isso que nós queremos propor para a Pão. A gente entrar nesse próximo ano com critério, né, e levar a sério essa questão de conhecer mais a Cristo. Eu, talvez, olhando para trás, eu posso pensar, eu já conheci mais Jesus do que conheço hoje, talvez. Talvez eu conhecesse coisas, áreas e momentos que eu tinha com Jesus que hoje eu não tenho. E talvez em algumas outras áreas eu cresci mais do que antes, mas o fato é que nós devemos continuar crescendo nesse conhecimento de Cristo. E eu penso que Jesus, assim como, por exemplo, a gente falou Sandrão, Neymar, existem tantas partes do ser deles para ser conhecido, né? De repente, um cara vai ser meu amigo, meu colega, ele vai conhecer uma parte da minha vida. Eu não vou abrir toda a minha vida para ele. De repente, ele não vai saber como eu sou em casa, mas ele me vê como um cara engraçado na rua, por exemplo. Mas em casa, de repente, alguém já sabe como é que é o humor, já sabe como é que são as reações, já sabe como é que a pessoa acostuma, né, os hábitos que ela já tem. O cara gosta de acordar, acender todas as luzes, ir até o banheiro, apertar a pasta no meio, botar na água 2 vezes e escovar o dente. São hábitos. Então, na convivência, nessa proximidade, nós vamos conhecendo mais as pessoas. E Jesus, ele está aí, de braços abertos, para receber aqueles que vão até ele, né? Eu vejo os discípulos, muitas vezes eles tinham vontade de estar ali na presença de Jesus e conhecer mais. Jesus, o que mais o Senhor vai falar para nós, né? Eles tinham aquela sede de
que será que Jesus vai nos ensinar hoje? Então, assim, andar com Cristo não é algo cansativo, não é algo que é um fardo, né? Nossa, mas tudo de novo, mais um domingo. Não, Jesus, ele tem uma proposta de uma nova vida, ele tem uma proposta de nós andarmos num outro patamar, né? Ele nos permite sair daquele mundo de trevas para andar na luz dele, e entrando nessa luz, nós estamos no reino de Deus. E estando no reino de Deus, nós temos muitas coisas para conhecer. Nós temos muito para crescer. Então, por isso que eu falo, a meta para 2016 tem que ser conhecer mais a Jesus. Conhecer mais na intimidade. Não só como aquele que morreu na cruz, ressuscitou e trouxe o Espírito Santo e glória a Deus, né? Não, muito mais. Quem é Jesus para você? Essa pergunta é fundamental. O quanto você conhece de Cristo? O quanto eu conheço de Cristo? E por que eu estou falando isso? Nesse Natal, nós nos reunimos a família, como eu disse, e eu percebi que na minha família nem todos são cristãos. Eles já têm um certo conhecimento, já frequentaram alguns lugares, e eles até entendem um pouco a mensagem quando você prega. Mas a vivência é muito rasa. Jesus, para eles, talvez não seja Deus. Jesus veio na Terra e foi uma boa pessoa. Então, eles não conhecem quem é Jesus. E a gente tenta passar isso todo Natal, falando, ele veio para nos salvar, para limpar o nosso pecado, para nos aproximar de Deus. E nós até trouxemos circunstâncias reais na vida dessas pessoas para elas entenderem, Deus esteve com você esse ano. Então, esse é o motivo de gratidão. Em contrapartida, eu fui passar o Natal na casa do meu pai, e ali existem muitas pessoas que realmente não conhecem Jesus. Muitas pessoas que ainda não estão no Evangelho. E é triste você ver os assuntos, é triste você ver talvez a forma de enxergar o mundo, porque não tem uma expectativa do reino, de que Cristo já nos tirou do império das trevas, de que Cristo nos dá uma nova vida, de que Cristo nos dá novas oportunidades. Então, conhecer a Cristo é algo muito precioso, irmãos. Né? E eu vejo que nós vamos ler um trecho de Filipenses 3, e a gente vê que Paulo estava ali relatando algumas metas que são prioridades na vida dele. Nesse trecho de Filipenses, Paulo ele apresenta, mais ou menos, ele quer falar para os leitores assim, quem eu sou, quem Paulo é, ou melhor, quem Paulo era antes de conhecer a Cristo. E ele fala tudo o que ele fazia. E de repente ele fala, mas quando eu conheci Jesus, tudo mudou. Então que no próximo ano, você entre com essa consciência, né, de conhecer mais Jesus. Se você está longe de Cristo, se aproxime de Cristo. Se você sente saudades de ter momentos com Cristo, que você vá atrás desses momentos com Cristo. E isso é algo que nós temos que nos forçar a fazer. Da mesma forma que você tem uma meta para perder peso, você tem que fechar a boca, você tem que fazer exercício. Não vai perder peso só sem fazer nada. Tem que fazer algo. Então, se você tem a meta de conhecer mais Jesus, que você possa tomar atitudes que te levem a conhecer mais a Cristo. Amém? Então, essa mensagem é para a gente incentivar cada membro da Pão a viver dessa forma e nos orientar pela palavra de Deus. E assim nós vamos conhecer mais a Cristo, seremos cristãos mais saudáveis, mais maduros, e teremos mais alegria de caminhar com o Senhor. Então vamos ler o primeiro trecho, no primeiro ponto que nós falamos que conhecer a Cristo é algo grandioso. Né? Não é qualquer conhecimento, não é só conhecer intelectualmente. A sua mente sabe quem é Jesus, mas o seu padrão de vida não tem nada a ver com Cristo. Então aqui nós vamos ver um pouquinho o que Paulo, nesse conhecimento, por que ele considerava que era tão grandioso assim conhecer a Cristo. Ele começa falando no Filipenses 3, do 7 ao 11. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. E mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Bom, antes desse trecho, esse trecho é bem conhecido em Filipenses, mas antes dele, o que ele considera como perda? O que Paulo fala que ele considera como perda? Tudo. E o que é tudo? Ele começa a falar, ele faz uma lista, dizendo mais ou menos como ele era. Né? Ele fala assim, talvez tenham alguns que até
queiram se orgulhar na carne. Ele fala muito mais eu. Por que muito mais ele? Porque ele fala que foi circuncidado no 8º dia. Fala que ele era da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, que ele era hebreu de hebreus, ou seja, a raiz dele estava muito bem definida, que ele era um filho de Abraão. E ele fala, quanto à lei eu era fariseu, e quanto ao zelo eu persegui a igreja. E quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Então Paulo, ele começou a apresentar como ele era antes de conhecer a Cristo. Se de repente ele era um jovem, os caras iam olhar esse jovem e falar, meu, esse cara é bom. Caramba, o meu filho tinha que ser igual a esse cara. Né? Ele é aquele cara que entrou em primeira em medicina de primeira, né, sem estudar, tranquilo. As pessoas olhavam e falaram, meu, esse cara é bom. Então Paulo tinha muitas credenciais. Paulo era um cara que carregava com ele todo esse repertório, toda essa bagagem. E todos que estavam ao redor dele olhavam para ele e admiravam. Vamos dizer assim, os caras pagavam pau para o Paulo, né? Tipo, nossa, o Paulo é um cara bom. Meu, o cara, ele era irrepreensível na lei. Ele era lá da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim foi uma das poucas que ficaram fiéis ali a Israel. E assim vai. Ele vai trazendo todo o background dele. Só que ele parou, depois que ele conheceu a Cristo, algo mudou na vida dele. É como se ele falasse assim, tudo isso que eu carrego, todo esse reconhecimento, toda essa bagagem, não me serve de nada. E eu considero isso tudo como perda por causa de Cristo. E toda hora ele fala, né, não só por causa de Cristo, mas pela suprema grandeza do conhecimento de Cristo. É como se ele falasse assim, tudo aquilo que eu seguia, todos aqueles padrões, tudo aquilo que eu queria carregar, que fosse algo para me justificar diante de Deus, para me tornar alguém, essas coisas não valem nada. O que vale é ser justificado por Cristo, é conhecer Jesus. Talvez ele se considerasse um bom crente, vamos dizer assim, né? Alguém que, não, eu sou um cara fiel a Deus. Por quê? Ele trazia esses argumentos. E aí, se você trazer isso para a sua vida, como é que você se encaixa nesse padrão aqui? Será que você carrega algo na sua mochila aí, que é uma bagagem, que você acha imprescindível para Deus te aceitar? Ah, não, eu sou um cara que, estou lá todo dia no horário. Não, vou em todas as reuniões de oração. Não falta em uma célula. Ou dou o dízimo sempre, não deixo de dar meu dízimo. A gente não pode se apoiar nessas coisas, em práticas religiosas. E ele falou, tudo isso não vale nada, nós temos que conhecer a Cristo, isso que vai valer. Então Paulo, ele entendeu, depois que ele conheceu Cristo, que existe um caminho superior para nós caminharmos nele. E aqui a gente pode até aprofundar um pouquinho e falar que esse é um caminho de religiosidade. Então nós temos que confrontar o nosso andar, irmãos. Se nós conhecermos mais a Cristo, nós vamos ser menos religiosos. Porque se nós andamos nessa vida de religiosidade, aquela coisa que engessa, que escraviza, que é pesado, isso não tem nada a ver com Cristo. Cristo, ele nos chama para ser livres. Cristo, ele nos chama para apresentar a verdade. Ele nos chama para falar, se você está cansado e sobrecarregado, vinde até mim, eu vou te aliviar. Então Jesus, ele tem uma proposta nova. E muitas vezes a gente quer andar num padrão que a gente conheceu, que é um padrão humano. Mesmo que sejam fazendo coisas para Deus. E aí vira um ativismo. Às vezes vira algo que nos justifica diante de Deus. E aí Paulo está trazendo a gente para a real. Ele fala assim, não, Jesus tem outra proposta para nós. Então eu vejo que nisso tudo ele está falando, a vida com Jesus não é enfadonha, ela não é sem graça. Conhecer a Cristo é grandioso. Conhecer a Cristo é maravilhoso. Ele é aquele parceiro nos momentos difíceis. Ele é aquele amigo que vai te entender quando você fala com ele. Ele também é aquele, vamos dizer, como se fosse um irmão mais velho, um pai que vai puxar a tua orelha a hora que precisar puxar. Jesus não é só assim, tudo bonzinho, vem cá, eu vou te abraçar, te beijar e tal. Não, ele vai chegar e vai corrigir. Mas quando ele corrige, é para o nosso bem. É a disciplina de Deus. Mas em tudo isso, Jesus é verdadeiro. E eu penso que Paulo, quando ele descobriu tudo isso, ele falou, eu era infeliz, cara, eu não sabia. Eu me baseava nas coisas que eu tinha feito, eu me baseava nas coisas que eu herdei, mas eu não conhecia Cristo. E agora, por isso que ele fala, eu considero tudo como perda. Ele chega até a usar uma palavra forte, né, como esterco. Algumas traduções falam refúgio, né, aquele resto de coisa que você taca para os animais comer, é o resto. Tudo é resto perto desse conhecimento de Cristo. E eu comecei a perceber que quando ele teve um encontro com Cristo ressurreto, com Jesus vivo,
muitos valores foram transformados. Houve uma mudança radical de valores na vida de Paulo. E aí eu me pergunto, quando nós conhecemos Cristo, quando nós temos andado com Cristo, os nossos valores têm permanecido igual antes, ou eles têm sido transformados também, de acordo com a palavra? Então, conhecer a Cristo, sim, é algo grandioso, mas se nós não aplicarmos isso na nossa vida dia após dia, não só na questão de, eu vou ler aqui, Jesus, tá, é aquele que curou o leproso, é aquele que curou o cego, mas Jesus não faz cura nenhuma na nossa vida. Então, que Jesus é esse? É um Jesus que nós conhecemos da palavra, mas não é um Jesus que nós temos contato. Não é um Jesus que nós podemos sentar e falar, Jesus, por que está acontecendo isso? Não é um Jesus real, é um Jesus que a gente aprendeu. Então, esse tema de conhecer mais a Cristo para 2016 é isso, de você entrar num nível de intimidade. Eu também consegui captar essa intimidade que Cristo quer ter com a igreja. E falar, Senhor, onde nós devemos corrigir os nossos valores? Aonde nós devemos corrigir as nossas expectativas? Porque muitas vezes a gente coloca expectativas nos homens, no ministério, em relacionamentos, enquanto que Jesus simplesmente tem que atender às nossas demandas. E esse não é o Cristo da Bíblia, amém? Por isso que Paulo aqui teve essa mudança radical de valores. Outra questão que ele fala aqui, ele fala um pouquinho sobre não ter como a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, que é uma justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ele está falando aqui de justificação, né? Nós não vamos ser justos nunca pelo que nós fazemos. Lógico, o que a gente faz tem a ver com os frutos, e tem a ver com a nossa raiz, tem a ver com onde nós estamos plantados. Se nós estamos em Cristo, com certeza os nossos frutos vão ser para a glória de Cristo. Mas se nós estamos aí andando de qualquer jeito, não vai dar fruto. Então essa é uma questão. Mas a justificação, ele fala, não é mediante a lei, não é mediante você ser obediente a isso ou aquilo, mas você ter fé em Cristo. Fé é confiança. Fé vai envolver relacionamento. Então, mais uma vez, conhecer a Cristo como Ele realmente é. Trazendo aí para a questão dos casais, né? Não vou pegar o Sandrão, pode ser outra pessoa, não precisa ficar... O Sandrão já estava sentindo sobrecarregado e oprimido, né? Estava orando para Cristo trazer um livramento, ele trouxe. Qualquer casal aqui, quando o cara sabe que a esposa não gosta de determinada coisa, se ele faz, sabe que ela vai tirar aquela pessoa do sério. Então, o que ele faz? Opa, eu já conheço que aqui eu não posso pisar, então eu não vou pisar. Porque ali é uma mina, né? Se você pisar, pum, explode. Da mesma forma, a esposa, ela vê o marido e fala, isso aqui eu não devo fazer, porque se eu fizer, eu sei que vou estressar ele. Então, é um relacionamento de respeito, mas também de conhecer um ao outro. Saber os limites. E Cristo olha para nós, e mesmo que a gente não vá buscar Ele sabe quais são os nossos limites. Ele sabe até onde a gente aguenta. Ele sabe quais são as nossas fronteiras, vamos dizer. Mas Ele sabe que muitas vezes nós mesmos estamos nos limitando. E Ele quer que a gente avance. E Ele nos proporciona essa caminhada, de andar junto conosco. E aí nós só vamos ser aceitos por Deus por meio de Cristo. Então a gente às vezes vive uma vida que quer agradar a Deus de toda forma. Fazendo coisas boas, cumprindo lá o checklist. E Deus fala, não é assim, é só através de Cristo. Crê em Jesus, ande como Ele andou. E aí você vai ser justificado pela fé em Cristo. Né? Simplesmente isso, a sua fé, ela vai te levar a esse relacionamento fundamental. Então aí sim nós vamos ser aceitos por Deus, porque nós estamos andando com Cristo. E eu vejo que quando ele conheceu Jesus, Paulo abriu mão de todas essas coisas. Ele falou, não interessa se eu sou da tribo de Benjamim, ou seja, não interessa se eu sou do grupo de louvor, não interessa se eu sou o cara que estou com o microfone na mão, não interessa se eu sou o mais velho, não interessa se eu sou brasileiro, se eu sou chinês, se eu sou taiwanês, não interessa. Todas essas coisas são como esterco para conhecer Cristo. O conhecimento de Cristo é muito maior do que essas coisas. Eu me relacionar com Jesus vale muito mais do que saber a sua condição financeira. Então nós começamos a ver a proposta de Paulo, abrir mão de todo esse histórico que ele tinha para poder conhecer a Cristo e ser achado em Cristo. Então Paulo só começou a ver sentido na sua caminhada espiritual quando ele viu Jesus ressurreto. E Jesus confrontou esses valores dele. E ele entendeu que não é somente por obedecer à lei, mas por viver essa vida de fé. Uma vida de fé que vai trazer transformação. E eu não sei vocês, eu sempre tento assim, eu sei onde eu vacilo com Deus, eu sei
que eu sou falho, eu sei aonde eu devo, talvez, investir mais tempo. E são áreas que são difíceis da gente vencer. Por quê? Porque são hábitos que nós criamos. Aliás, tem um livro que eu estou lendo, que fala como os hábitos são formados e tal. Parece que tem várias pessoas que estão lendo esse livro, né? E um dia eu bati o olho ali na livraria, achei interessante. Eu até ia trazer aqui, mas parece que eu estou fazendo propaganda, então qualquer coisa, depois você pega o nome comigo. Mas ele começou a falar de uma mulher que ela sofreu um divórcio, e aquilo lá acabou com a vida dela. Ela virou uma obesa, ela não conseguia se fixar no emprego, ela tinha problemas com cigarro, e ela não se gostava, ela não se aceitava. Então, imagina como é que estava a vida dessa mulher. Uma vida totalmente destruída, uma vida sem rumo. E uma vez ela foi fazer uma viagem, acho que para o Cairo, lá no Egito, e ela resolveu que ela ia atravessar um deserto. Só que ela encontrou uma dificuldade. Ela falou, pô, eu sou fumante e sou obesa. Eu vou morrer no deserto, né? Então, a primeira proposta dela foi parar de fumar. E nisso tudo, os caras estavam estudando assim, a parte mental dela, né? Eu esqueci o nome, a parte neurológica. E eles conseguiam captar quando havia estímulos ou não para ela conseguir destruir determinado hábito. Mas os caras, os neurocirurgiões lá, falaram que o simples fato dela decidir parar de fumar já teve um desencadeamento para mudar toda a vida dela. E aí agora essa mulher, ela estava lá dando um feedback para os médicos, e já não era mais uma mulher obesa, era uma mulher que já tinha corrido algumas maratonas, era uma mulher que conseguiu comprar uma casa porque ela começou a trabalhar, e ela tinha parado de fumar. Então, cara, eu não consigo entender quando a gente fala, não, eu vou seguir a Cristo, e a gente continua vivendo uma vida lixo. Se uma mulher que não tem Cristo resolve parar de fumar e muda a vida inteira, imagina nós que temos um conhecimento de Cristo. Eu fico pensando aonde nós podemos chegar se Jesus está na nossa vida. Aonde Deus quer nos levar. Aonde a nossa fé vai apontar para nós irmos. Então, conhecer a Cristo é muito mais do que simplesmente estarmos aqui congregando domingo após domingo. Deus, ele tem coisas grandiosas para fazer através de nós. E quando eu penso nessas possibilidades, é só a gente dar um clique ali. Fala, quando eu mudar isso, as coisas vão acontecer. Porque Paulo, ele se justificava por meio de tantas coisas. A partir do momento que ele falou, isso aqui não tem nada a ver, eu não preciso disso. Eu só preciso me relacionar com Cristo, conhecer Cristo como Ele é. E aí a minha vida mudou. É isso a vida cristã. Ter esse encontro verdadeiro com Jesus. Então ele começou a abrir mão de todas aquelas coisas quando conheceu a Cristo. E aí ele falou, ele só teve um desejo. Vamos dizer, a meta de Paulo era a seguinte, ele fala, conhecer a Cristo. E aí ele traz outras questões, né? Ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, conhecer a Cristo. Talvez essa palavra conhecer, se você trocar por experimentar, experimente trocar por experimentar, né? Experimentar a Cristo. Eu só quero experimentar a Cristo. Eu só quero estar na presença de Cristo e saber quem Ele realmente é, saber a essência dEle. Isso vai transformar nossas vidas. Nós pararmos tudo que nós estamos fazendo, toda a nossa bagagem, inclusive espiritual, porque muitas vezes a gente se coloca, eu já sei orar. Não, isso aqui eu já li. Não, dessa forma já foi feito. E isso endurece o nosso coração. O que Deus quer fazer de novo na sua vida? Em que momento você pode chegar e entrar na presença de Deus e ter uma experiência nova com Cristo? E era isso que Paulo queria. Eu quero experimentar a Cristo. E ele fala de duas questões. O poder da ressurreição de Cristo. O que significa o poder da ressurreição de Cristo? Eu vejo que a ressurreição fala dele ressurgir dos mortos. Então é ver esse Cristo vivo. Não um Cristo que morreu, porque Paulo não teve contato com Cristo enquanto ele esteve no ministério terreno. Paulo veio depois, ele mesmo fala, eu fui nascido fora de tempo. Mas naquele momento ele experimentou Cristo ressurreto. Então conhecer o poder da ressurreição de Cristo é saber que Ele está vivo. E isso gerar esperança, isso gerar força, isso gerar essa expectativa. Então, irmão, quando você entrar no teu quarto e orar para Cristo, não pensa que Ele está morto, Ele está vivo. E Ele está na nossa frente, está diante de nós. Jesus está aqui na igreja, amém? Enquanto nós estamos aqui reunidos, Jesus está presente. Então pensa, Jesus está vivo. Isso é experimentar e participar do poder da ressurreição de Cristo. E ele fala uma outra coisa interessante, que é uma coisa que nós fugimos constantemente, que é o quê? Participar
dos seus sofrimentos. Imagina, quem quer participar do sofrimento? Já basta os meus, né? Vou participar do sofrimento dos outros. E ele está falando, eu quero participar dos seus sofrimentos. E isso talvez se deva às dificuldades que a gente vai encontrar por causa da fé em Cristo. Lá em 2 Timóteo, ele fala o seguinte, ó, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, irmãos, muitas vezes a nossa fé, ela vai trazer um peso de perseguição. Ela vai trazer, querendo ou não, alguns níveis de sofrimento à nossa vida. Por quê? Porque você vai ter que abrir mão de você mesmo. O que Jesus fala? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia após dia e segue-me. Cara, negar a si mesmo é muito difícil. Porque nós queremos ser servidos, nós queremos ser supridos. Nós temos sonhos, nós temos metas, né? Nós temos projeções. E de repente a gente vê tudo isso tendo que ser entregue na mão de Cristo. E se nós não conhecemos Cristo como sendo Cristo vivo, parece que nós estamos entregando essas coisas no nada. Então, participar dos sofrimentos é entender que nós vamos, talvez, passar por momentos que não sejam prazerosos. Paulo passou por isso. Só que Paulo é tão louco, assim, a forma como ele acordou para essa fé, porque em Filipenses, toda hora ele fala para os caras, se alegrem no Senhor. E ele estava preso. É uma carta que ele escreveu preso. E pregando o evangelho. Ele falou, eu estou preso, mas, cara, eu vou escrever uma carta, essa carta vai atingir os crentes. Até hoje está aqui a carta, você pode ler. Essa carta chegou até nós. Porque Paulo, na sua fé, falou, eu vou escrever essa carta vai alcançar pessoas. E esse aqui é o fruto da fé de Paulo. Nós estamos lendo essa carta hoje. Mas ele participou dos sofrimentos de Cristo. Ele tomou as chibatadas, ele passou por naufrágios, ele já relata isso em tantos outros lugares. E, na verdade, o próprio chamado dele tem a ver com isso, porque em Atos, Deus falou, eu quero que ele saiba o que é sofrer pelo meu nome. Então, um pouco do chamado cristão, um pouco do conhecer a Cristo, vai ser se conformar também aos sofrimentos de Cristo. Quando, de repente, você ora por um amigo que não se converte, né, você fez campanha, já jejuou por ele, já pregou 10 mil vezes, cansou de falar do evangelho e você vê que não muda nada. Isso é um sofrimento. Porque você quer que Cristo seja formado naquela pessoa. E você não vê acontecer. Eu, pelo menos, me angustio. Não sei você, eu espero que você se angustie também. Porque isso nos faz nos colocarmos mais na presença de Deus, essa pessoa e a nossa própria vida. E terceiro ponto que Paulo fala, tornando-me como ele em sua morte. Isso é o quê? Uma experiência da morte contínua do eu. Jesus, eu quero me tornar como o Senhor na sua morte. Ele abriu mão da sua própria vida para poder nos salvar. Então a proposta para o cristão é essa. Conhecer a Cristo, então, tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. Experimentar a Cristo, experimentar o poder da ressurreição, experimentar também, querendo ou não, os sofrimentos de Cristo e, por último, se identificar com Ele na morte dele. Porque se você parar para pensar, racionalmente falando, Jesus, aqui na terra, ele não ganhou nada. Todos abandonaram ele. Todos os que andavam com ele, que estavam dia a dia com ele, que ele ensinou, que ele cuidou, que ele amou, até teve um deles que traiu Jesus. Então, se Jesus olhasse com o ponto de vista humano, ele ia falar, cara, minha vida foi um lixo, não prestou para nada. E muitos cristãos, às vezes, estão vivendo dia após dia e começam a ver que tem que abrir mão de muita coisa. Ah, mas eu conheço a Cristo, mas não estou tendo prazer nessa vida. Por quê? Talvez porque o nosso eu ainda seja muito forte e não se identificou com a morte de Cristo, que é essa experiência de morte contínua do eu. Não é que você tem que morrer assim, mas aquele ego precisa se submeter a Cristo. E eu sempre lembro daquele livrinho das 4 leis espirituais, né? Acho que no finalzinho mostrava um trenzinho, a ordem das coisas, a cadeirinha. Quando estava no centro, era Deus no centro, ou então eu no centro. E é muito isso, é um evangelho básico. Se você está no centro da sua vida, Cristo, ele está na periferia. Se Cristo está no centro, aí você está deixando morrer o seu ego dia após dia. E isso é um exercício muito difícil para o ser humano. Abrir mão do que eu acho certo, abrir mão do que eu quero, para fazer a vontade de Deus. Reconhecer que é muito maior, que é soberana, que é muito mais grandiosa do que a nossa vontade. Então esse é o primeiro ponto. A gente vê que Paulo, ele resolveu abrir mão de tudo que ele tinha, porque ele sabia que conhecer a Cristo era algo grandioso. E aí nós vamos para o segundo ponto. Paulo, obviamente, ele não era arrogante, né? E ele reconhecia que ele tinha as limitações dele. Então, a gente continuando o trecho, Filipenses 3, do 12 ao 16,
vai falar o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 12, 3, 12 a 16. Então, a gente vê que Paulo chega um momento e fala assim, eu ainda não obtive tudo isso. Eu ainda não alcancei essas coisas. Talvez nem tenha sido tão aperfeiçoado assim. Mas uma coisa eu faço. Eu vou continuar. Eu vou avançar. Eu não vou parar. E ele tinha essa noção que nós também devemos ter. A gente ainda não obteve tudo. A gente ainda não alcançou a nossa plenitude da vida cristã. Porque isso muitas vezes, a gente sabe o que nós devemos ser, mas não conseguimos ser. Por isso que existem as metas para o novo ano, né? Você sabe que você quer ser mais magro, mas você não consegue ser mais magro. Então você faz uma meta para tentar atingir essa meta. Porque se não tem meta, você vai lá e dobra a meta, né? Como diz a nossa presidente. Então, e ele entendeu que ele precisava de aperfeiçoamento. Assim como nós precisamos entender. Fala, eu já sou cristão há 10 anos, 12 anos, 15 anos, desde que eu nasci eu sou cristão. Mas você também precisa de aperfeiçoamento. Eu preciso de aperfeiçoamento. Então, avançando e prosseguindo em conhecer Jesus. Não basta só levantar a mão, aceitar Jesus e ter uma vida de rotina. Mas todos os dias estar apto para aquilo que Cristo quer falar ao nosso coração. Eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas de madrugada eu acordei e li um trecho em Salmos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é 113. Então, o Salmo 113, ele começa falando assim, aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é exaltado acima de todas as nações, e sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, que se assenta nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Do pó levanta o pobre, e da miséria ergue o necessitado, para fazê-lo sentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril viva em família, e alegre seja mãe de filhos. Aleluia. Eu falei, por que eu estou lendo esse salmo, né? Primeiro que 2/3 do salmo é um salmo de aleluia, de louvor, de glorificar o nome do Senhor. E depois ele fala assim que do pó ele levanta o pobre e coloca ele para se assentar no lugar de príncipes. Eu falei, pensa o que é isso, cara? Pensa um mendigo aí que você passa todo dia na rua e nem liga para ele. De repente esse cara é colocado num local de prestígio, num local de bonança, sei lá. Deus exalta aquele que está humilhado. E depois ele fala outra coisa, que ele dá para a mulher estéril a oportunidade de viver em família. E com muita alegria ela se tornar mãe. Isso sabe o que isso significa? Que Deus faz impossível. É impossível uma mulher que é estéril gerar filhos. É impossível que um cara que está ali, que não tem nenhuma condição financeira, possa ser exaltado nessa área. Porque, de repente, ele não tem recurso para começar. Né? Para quem gosta desse lance de investimento e tal, você sabe que você precisa ter um pouco de capital para poder abrir um negócio. Se você não tem, você vai começar como? Então, é mais ou menos isso. E ele está falando, Deus, ele está lá no céu, mas ele está olhando tudo o que está acontecendo na terra. E ele pode fazer o impossível. Então, esse salmo me fez pensar um pouco nisso. Eu conheço Jesus, mas será que eu conheço Jesus a ponto de saber que ele pode transformar a minha vida? Que ele pode, de repente, mudar a minha situação? Que Cristo ele pode me tirar da onde eu estou e me colocar num lugar que eu não imagino? Isso eu não estou falando para a gente se exaltar ou para ser próspero, não é nada disso. Mas, de repente, você está num poço de tristeza. Se você recorrer a Cristo, ele vai trazer vida, vai trazer alegria. Mas é Cristo que traz. Não adianta falar com 10 mil pessoas, seu WhatsApp, Facebook. Não, vai para Cristo. Fale com Ele. Se você está com dúvida, você vai lá e pergunta para o cara, vai no astrólogo, vai na vidente, vai todo mundo, mas não vai para Cristo. Então, será que conhece a Cristo mesmo? Então, veja, Deus,
Através da palavra dele, ele fala que ele faz maravilhas, ele faz coisas grandiosas. E Cristo, ele está querendo fazer isso na nossa vida. Por isso que Paulo entendeu e falou, eu preciso me aperfeiçoar, porque eu sei que tem muito mais para alcançar em Cristo. Ele fala assim, eu vou prosseguir para isso, eu vou avançar para isso, porque foi por isso que Cristo me alcançou. Então perceba, irmãos, nós fomos alcançados por Cristo, para que nós também possamos alcançá-lo. É mais ou menos assim, ele deu a mão, estendeu, agora nós também precisamos estender e pegar na mão dele. Mas ele teve o passo inicial. E ele fala uma coisa muito importante, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Esquece o que ficou para trás. 2015, tchau, bênção, né? Já foi. Os momentos de dificuldade, os momentos de alegria, os vacilos, as desilusões, já foi. Não deixa isso ser o marco da tua fé. Não, essas coisas já passaram. Ele fala, esquece o que já foi, né? O que não deu certo, os velhos métodos. Não, mas eu tentava, nossa, eu peguei um livro lá de devocional e tentei fazer meia hora por dia. Cara, se não deu certo, esquece as coisas que ficaram para trás. Faz algo novo em Cristo. Busca ter essa experiência nova com Jesus. Né? De repente, a maneira humana de resolver as coisas, não, deixa, já foi para trás. E eu vejo que algumas vezes a gente tem que ter um cuidado aqui. Porque alguns cristãos, eles ficam querendo reviver as suas experiências do passado, por quê? Primeiro, porque isso traz uma autossatisfação. Nossa, eu já experimentei isso de Deus. Eu já conheci Jesus, eu orava, os caras caíam no chão, né? Nossa, eu saía rodopiando na igreja inteira. Cara, esquece. Isso te traz uma autossatisfação. Mas hoje em dia já não é mais assim. Então, isso muitas vezes pode diminuir o nosso ritmo na caminhada. Por quê? Porque é viver de passado. E é a velha piadinha, né? Quem vive de passado é museu. O cristão, ele tem que renovar suas experiências com Cristo. E pode ser experiências muito mais profundas do que as que nós já tivemos. Mas muitos ficam olhando para trás. Ele fala, não, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu vou avançar adiante. Paulo não quer mais saber se, eu era fariseu, cara, nossa, eu conheço pra caramba da lei. Ele fala, não interessa, agora eu quero conhecer a Cristo. Eu quero ser achado nele, porque foi para isso que ele me achou. Foi para isso que ele me alcançou. E ele quer desenvolver esse relacionamento com Cristo. Nós devemos buscar esse relacionamento. Então, não deixe as experiências passadas te iludirem. Busque coisas novas. Porque essas coisas vão diminuir teu ritmo da caminhada. Mas não está acontecendo mais igual. Então você simplesmente cruza o braço e não faz mais nada. Deus tem coisas novas para a igreja. E aí ele fala, avançando para que estão adiante. Então o que está adiante? Coisas novas de Deus. Avance para aquelas coisas que estão adiante, não para as coisas que ficaram para trás. Né? Olha, nossa, tem algo ali que eu quero alcançar. E esse algo tem a ver com o conhecimento de Cristo. Por isso que Paulo fala, avançando para que está adiante. É como se nós olhássemos para o horizonte e tivéssemos uma nova esperança. Beleza, nossa, até aqui 2015 foi um fracasso. Amém. Tem 2016. Olha para frente. O que Deus pode proporcionar para a sua vida em 2016? Em que nível de relacionamento você pode chegar? Em que nível de conhecimento de Cristo você pode chegar em 2016? Isso que importa. E aí eu fico perguntando, para Paulo fazer essas declarações, prossigo para o alvo, vou adiante. Ele tinha algo, os olhos dele estavam mirando algo. Ele tinha um alvo, E muitas vezes a gente vive a nossa vida cristã sem ter alvo, sem ter um objetivo. E aí as coisas parece que está patinando. Por quê? Porque você não está olhando para nada. Só, eu quero agora, talvez, por exemplo, a questão da igreja. Não sei se vocês viram. Se vocês não viram, vocês são cegos, desculpe, mas houve muitas mudanças aqui na Pão. Porque algumas pessoas falaram, cara, eu estou olhando aqui, tem lata velha, aqui tem entulho, aqui tem lixo, aqui tem um monte de revista, a gente precisa arrumar isso aqui. Então, tiveram uma meta, na Coan. Aí convocou a Adriana, convocou a Karen, a Laura, o pastor aí entrou na dança, todo mundo foi arregaçar as mangas para poder dar um jeito na igreja. Falei, já pensou se cada ano que entra a gente vai entulhando mais coisa? Daqui a pouco tem mais coisa que gente aqui. E as pessoas que entram não querem ficar, porque falam, não tem espaço para mim aqui, aqui tem que deixar aqui uma pilha de revista, uma pilha de jornal. Não, a gente teve uma meta. E essa meta tem que ser contínua, porque senão daqui a um ano vai estar a mesma coisa. Então, na nossa vida, tem que ser feita uma reforma, tem que ser feita uma limpeza.
Tem que esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para algo novo. Então, tenha em vista o que você quer alcançar em Cristo para 2016. Porque muitas vezes a gente cuida só do que é externo. Eu quero ter um cabelo mais da hora, eu quero ganhar um pouco mais de braço, eu quero fazer uma plástica no nariz, eu quero começar a cantar mais bonito. E a gente só vai mirando as coisas externas. Mas lá dentro está igual desde 2005, cara. Por quê? Qual é o problema? Se Cristo é vivo, se Cristo tem o poder para compartilhar com a gente de mudança. Então, Paulo tinha esse alvo. Qual que é o seu alvo? Não sai daqui sem se questionar, qual que é o meu alvo para o ano que vem? Do meu relacionamento com Cristo, do meu envolvimento na igreja, do meu envolvimento com os meus irmãos. Qual é o seu objetivo? Porque senão você vai entrar mais um ano aqui, igual. Vai passar 365 dias, você vai ver gente entrando e saindo, você vai achar que está tudo igual. Por quê? Porque não teve um objetivo. E Paulo fala, não, eu vou prosseguir para o alvo. Para quê? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele sabia o que ele queria da vida. Então ele podia tomar uma chibatada, ele podia sofrer um naufrágio, ele podia ser enganado, ele podia ter sido abandonado. Mas ele fala, eu tenho um alvo, e é atingir esse prêmio, ganhar esse prêmio do chamado que Deus fez para mim. Então, nada parava Paulo. Paulo, ele era aquele cara que não queria saber, mano, você está na frente dele, está atrapalhando o caminho dele, ele te coloca de lado e continua. Ele fala, Jesus está lá, você está me atrapalhando, vai para lá. E ele continuava. Então, acho que falta esse movimento na nossa fé. Eu estou olhando para Cristo, cara. O irmão está chateado comigo, irmão, me perdoe, glória a Deus, dá um abraço, estabeleceu a cura, vamos seguir, Jesus está lá, não fica me travando aqui, está me segurando aqui, me libera, né? Vamos continuar esse negócio. Então, essa questão de ter um alvo é muito importante, irmãos. Pensa aí, se o pessoal foi para a praia, né? Imagina se você não sabe em que praia você quer chegar, você ia estar andando até hoje, de carro, até acabar a gasolina, porque não tem alvo, não tem objetivo. A costa do Brasil é enorme, né? Os caras vão ficar andando até sei lá onde. Então, a gente tem que ter um foco. Precisamos avançar e prosseguir em conhecer Jesus. E, posteriormente, você vê que Paulo, antes da gente acabar, é muito importante esse trecho. Não está no PowerPoint, se não me engano, mas é o versículo 17 a 20. Tá. Antes disso, ele tem um trecho que ele fala assim, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Isso é importante também, porque às vezes a gente não dá valor para aquilo que a gente já obteve na nossa caminhada. Então, vamos avançar, mas vamos viver de acordo com o que já conhecemos, de acordo com o que já alcançamos. Né? Realmente, nós tivemos as nossas experiências, elas não podem ser o combustível para continuar fazendo a gente andar, mas elas são importantes. A gente já atingiu isso. Amém, glória a Deus. Eu não preciso, talvez, fazer de novo uma aula de batismo para saber o que é o batismo. Eu já passei por isso. Né? E assim a gente vai. Vamos desenvolvendo a nossa salvação, desenvolvendo o nosso chamado, desenvolvendo o nosso relacionamento com Cristo e com a igreja, andando e vivendo de acordo com o que já alcançamos. Isso é muito importante, irmãos. A gente não pode menosprezar toda a nossa bagagem. Eu quero só coisa nova agora. Não, calma, não é assim também, né? Vamos quebrar tudo, não tem que ter mais parede aqui no templo. Tal. Não. Vamos manter as coisas que nós já alcançamos, mas precisamos prosseguir focados em Cristo. E aí, por último, Paulo ele vai falar algo muito importante. Versículo 17, ele fala assim, irmãos, sede meus imitadores. Ele fala muito isso, sede meus imitadores e preste atenção nos que andam conforme o exemplo que vocês têm de nós. Então ele está falando, cara, eu estou seguindo assim, sejam meus imitadores. Vê esses caras que estão andando comigo, estão fazendo a mesma coisa. Comece a copiar esses caras, porque eles têm um objetivo, eles estão focados, eles querem conhecer mais a Cristo. E aí ele fala o seguinte, porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Na versão da NVI ele fala que vivem como inimigos da cruz de Cristo, que é bem pior, por quê? Porque não necessariamente ele é um inimigo da cruz de Cristo, ele é um cristão, mas ele vive como um inimigo da cruz de Cristo. Ou seja, ele não dá valor para a morte e ressurreição de Cristo. Se Jesus ressuscitou ou não, não faz diferença, porque para ele vive do jeito que ele quer. Ele continua falando isso no versículo 19. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o estômago. E a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. E eles só se preocupam com as coisas terrenas. Olha aí a questão do foco. Se nós estamos olhando para Cristo,
Isso significa que nós estamos olhando para as coisas eternas, para as coisas celestiais. Mas esses caras que vivem como inimigos da cruz de Cristo, eles só querem saber o aqui e agora. O que eu vou ganhar? O que eu ganho com isso? Qual é a minha parte nisso? Onde que eu vou ser beneficiado? Então esse cara, ele tá falando, o Paulo até chora, ele fala, esses caras aí, eu já falei várias vezes para vocês, eles se comportam de uma forma que não devem se comportar. Eles não estão seguindo o exemplo de Cristo. Eles não estão seguindo os nossos exemplos, então não sigam eles. Se você vê que alguém é egoísta, alguém que só olha para si mesmo, esse cara aí, o Deus dele é o estômago. Paulo está falando isso. E aí ele traz a lembrança no versículo 20, a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Paulo está olhando para a eternidade. Então, se nós não olharmos para a eternidade na nossa caminhada, a gente vai desanimar fácil. Porque a gente vai ver que a gente está perdendo, porque a gente vai ver que Deus parece que não está agindo, porque a gente não consegue atingir. E aí Paulo, ele já trouxe toda essa instrução para a igreja, sabendo disso. Ele fala, tem pessoas que são imediatistas, tem pessoas que estão interessadas só em desfrutar o bem bom aqui na terra. Mas nossa pátria não é aqui. Então, irmãos, meta de 2016, conhecer mais a Cristo. E lembrar que nossa pátria não é aqui na terra. Muitas vezes a gente não sabe o que nós estamos conquistando no céu com Cristo. Muitas vezes nós nem sabemos que nós estamos realmente participando do sofrimento de Cristo. Mas você pode estar sofrendo por Cristo. E isso é agradável aos olhos de Deus. Você pode ler lá em Pedro. Então a vida cristã, ela é meio doida assim, porque ele fala, olha, é você considerar tudo que é bom como perda. É você realmente abrir mão das coisas aqui terrenas para conseguir as coisas que são celestiais. Por quê? Porque isso é fé, isso é compromisso. Isso é entender que Cristo vive e que você quer ser encontrado nele. Então, o objetivo que nós precisamos ter na nossa vida, irmãos, seja para 2016, 2017, eu não sei qual que vai ser seu prazo aí, mas é aprofundar no conhecimento de Jesus. Saber que Jesus, ele realmente vem suprir as nossas necessidades, mas que as nossas necessidades não se atêm só às coisas que nós estamos passando aqui. Porque senão nós vamos ser pessoas que vão sempre reclamar. Vão ser pessoas sempre insatisfeitas, porque não está do nosso jeito. Só que aí você lembra que você tem que ser participante também da morte de Cristo. E é alcançar as coisas maiores, as coisas eternas, as coisas celestiais. Amém? Então, esse ponto final aqui foi importante, porque ele é um contraste, irmãos, de tudo que nós falamos até aqui, daquelas pessoas que querem conhecer a Cristo, daquelas pessoas que realmente entenderam qual é o chamado, e que querem correr para esse alvo. O contraste é que essas pessoas, elas não conhecem a Cristo. Elas não querem conhecer a Cristo. E isso, na verdade, elas não falam pela boca, mas falam pelas atitudes. Então, se nós temos uma meta, nós temos um alvo, quer conhecer mais a Cristo, que nós não sigamos esse exemplo, mas que a gente siga o exemplo de Paulo, que a gente siga o exemplo de vários cristãos que realmente estão dando a sua vida pelo Evangelho. E aí nós vamos poder, com certeza, viver um 2016, eu creio que mais próximo de Jesus, mais próximo daquilo que Jesus tem para nós. Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, acho que esse momento de resposta, né, depois dessa mensagem, esse tempo de oração, eu queria incentivar cada um